Em Salmos, no capítulo 26. Salmos, capítulo 26. Os Salmos, na verdade, Salmos, para quem não sabe, são 5 livros que foram colocados juntos. E nós, hoje, temos o livro de Salmo, que é tremendamente edificante para a igreja. E quando você abre do Salmo 120 até o Salmo 120 até o 135, por aí você vai ver uma característica interessante desses salmos, que eles são menores do que os outros, são pequenos, e eles são chamados salmos de romagem. São salmos que eles eram usados em ocasiões específicas, e eu vou explicar um pouquinho sobre isso nessa noite. E em nome de Jesus, eu queria que você ficasse de pé em reverência à palavra de Deus. Nós vamos ler a partir do versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: os irmãos acharam? Se não acharam, está aí na tela. A palavra do Senhor diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, 126:1. 126:1. Amém. Vamos lá. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos, o que é, igreja? Estamos alegres. 4. Restaura, Senhor, a sorte como as torrentes do Neguebe. 5. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. 6. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os feixes. Fecha os teus olhos, abre o teu coração, porque eu tenho a certeza que o nosso Deus, o Deus que nós servimos, Ele vai falar conosco aqui nessa noite. Ele vai falar com você que está aqui nos assistindo pela internet. O Senhor Deus, o Todo-Poderoso, Ele não tem limitações geográficas. Como Ele fala conosco aqui, Ele fala com essas pessoas que estão nos assistindo. Eu queria convidar você a fechar os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos nesse momento, Senhor, a nossa vida na Tua presença, pedindo ao Senhor que venha falar conosco através da Tua santa palavra. O Senhor sabe sim a necessidade do Teu povo, o Senhor sabe como nós nos apresentamos a Ti nessa noite, e nós Te pedimos, Senhor, com liberdade, venha fazer a obra que só o Senhor, o Espírito Santo, possa fazer em cada coração. Não há força em nós, precisamos do Senhor, do começo dessa ministração ao final, que o Senhor possa sim ter liberdade no nosso meio, em nome de Jesus, amém. Você pode se assentar. Bem, os judeus eram requeridos que eles pudessem comparecer diante do Senhor, mais precisamente em Jerusalém, 3 vezes por ano. Eles, pelo menos 3 vezes, eles tinham que ir ali, principalmente os homens. Eles tinham que comparecer na Páscoa, na festa de Pentecostes, e depois no outono, na festa dos tabernáculos. E interessante que quando eles viajavam, eles não viajavam só. Eu creio que nós somos assim, né? O ser humano, independente do tempo que ele vive, ele gosta assim de estar juntos. E eles, principalmente, vamos ver aqueles que saíam, aquelas famílias que saíam da Galiléia para que eles pudessem ir a Jerusalém. Eles geralmente viajavam em grupos, e eles tinham praticamente 3 caminhos que eles poderiam chegar da Galiléia até Jerusalém. Eles poderiam passar
pela faixa de Gaza, que era o lugar, né, o caminho talvez mais distante, talvez aí mais ou menos 150 quilômetros. Eles poderiam passar pelo caminho mais curto, que seria cortando onde estavam os samaritanos, mas eles também não gostavam de passar por aí, mesmo sendo mais curto. Ou eles passavam pelo Vale do Jordão, mais ou menos 140 quilômetros da Galileia, perto ali das montanhas do Golã, até Jerusalém. Passavam e viajavam pelo Vale do Jordão, que era um lugar, né, mais propício para viajar, e quando chegava mais ou menos na altura de Jericó, eles faziam ali uns 90 graus e começavam a subir até Jerusalém. Interessante que eles viajavam praticamente durante o dia, e à noite em grupos eles se ajuntavam, porque era mais fácil, eles tinham facilidade para, né, até mesmo contra salteadores, alguma coisa que poderia acontecer no percurso, e eles cantavam salmos durante o percurso e até mesmo quando eles chegavam perto de Jerusalém. Esses salmos também são conhecidos como Salmo dos Degraus, porque eles cantavam ao se aproximar do templo. E com muita reverência, com muita ação de graça, com muito, né, zelo, eles faziam isso, e eles, né, estavam ali completamente voltados para isso. E esses salmos você vai encontrar desde o 120 até o 135, são salmos de romagem, de romaria, né? E o que é interessante, não somente esses detalhes, né, mas o conteúdo desse salmo que nós acabamos de ler, o Salmo 126, ele fala algo muito interessante, porque nesse salmo retrata 3 exemplos, 3 passagens da história de Israel, que hoje nós podemos olhar, né, prestar atenção, e isso vem para poder sim ser edificação na nossa vida hoje. Quando você olha o começo do Salmo, ali no capítulo 1, ele fala sobre o Senhor que restaurou a sorte de Sião. Você, no capítulo 1, versículo 1, melhor dizendo, diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. O que é que ele estava falando? Ele estava falando de algo que tinha acontecido há um tempo atrás, quando Israel tinha sido sim levado para o cativeiro, e agora ele fora restaurado. Ele já não estava no cativeiro mais, e eles dizem aqui que a sua boca se enchia de riso, de satisfação, de alegria. Um pouco mais embaixo, ele fala e cita outro exemplo. Ele fala que, olha para você ver no 4, ele diz assim, ó: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Torrentes do Neguebe, o Neguebe era um deserto, e esse deserto na parte baixa ali, perto do Jordão, quase ali a divisa com a Cisjordânia, e ali era um deserto, e é um deserto até o dia de hoje. E quando as águas se acumulavam nas partes altas de Israel, quando a chuva começava a chover muito ali, acumulava até o ponto dessas águas saírem ao encontro do deserto. E ali aquele lugar que era cheio de vales, lugar sem vida, um lugar que não tinha esperança, porque a gente via ali e vê até hoje pedras e vales. As águas começavam a fluir naquele lugar, e pouco tempo depois começava a ter vida, porque onde tem água corrente, onde tem, né, o fluir, a vida começa a estar presente nesse local. E depois o Senhor aqui nos permite ver claramente que ele faz a comparação no terceiro exemplo, sobre o homem que sai andando e chorando, né? E depois ele volta com os feixes daquilo que foi semeado. São exemplos, são metáforas, para que nós possamos entender aqui o que o salmista está querendo dizer para nós. O que o salmista está falando? Está falando sobre restauração de vida. E esse é o assunto que eu quero trazer para vocês nessa noite. A palavra do Senhor diz, lá em João capítulo 10, versículo 10, que o diabo veio somente para matar, para roubar e para destruir. Mas Jesus fala assim: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Essa é a palavra do Senhor.
É o que o Senhor fala para mim e fala para você nessa noite. O Senhor, Ele veio para que nós possamos ter vida e ter vida em abundância. Amém, igreja? Porém, a pergunta que nós devemos fazer é isso: nós de fato entendemos o que é vida abundante, o que é vida e vida com abundância? E como seria essa vida? E que tipo de vida é essa? Como que nós podemos de fato desfrutar disso? Onde que nós encontramos essa vida para que de fato nós possamos tê-la e desfrutar dessa vida? São perguntas que eu creio que são importantes para nós. Quando que nós recebemos essa vida? Você crê que é importante essas perguntas? São ou não? Claro que sim. Se a palavra do Senhor diz que o nosso Senhor, Jesus de Nazaré, Ele veio para que nós tenhamos vida e a tenhamos em abundância, então é importante que sim possamos ponderar a respeito desse tipo de vida. E se o Senhor na sua palavra promete uma vida abundante, por que nós vemos tantas pessoas vivendo vidas miseráveis? Vidas que não coincidem com a palavra de Deus, nem isso que está prometendo. A palavra do Senhor diz: seja todo um homem mentiroso e o Senhor verdadeiro. Se está acontecendo que de fato nós não estamos conseguindo tomar posse dessa vida abundante, dessa vida prometida na palavra de Deus, eu acho que vale sim a pena nós fazermos algumas perguntas. Por que não? E onde está essa vida abundante? E por que eu não tenho desfrutado dela, se é o caso? Veja bem, eu estou convencido que a vida abundante é aquela vida que permite o continuar da restauração de Deus na nossa casa, na nossa vida, na nossa história. Quando nós recebemos o Senhor como Senhor e Salvador da nossa vida, o que acontece? Nós somos regenerados. A palavra diz que nosso espírito, nós estamos mortos. Efésios 2:1 diz isso. Nos nossos delitos, nos nossos pecados. Na verdade, como Sião, como Israel estava no cativeiro, nós também estávamos em um cativeiro. E veio o Senhor e nos libertou desse cativeiro. E o espírito do homem que estava desconectado de Deus, estava morto, ele foi regenerado. Agora, nós, a partir do novo nascimento, nós agora conseguimos sim entender questões espirituais. A palavra diz lá em Coríntios capítulo 2, 2 de Coríntios 5:19, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Mas isso é o começo de Deus na nossa vida. Quem pode dar um amém? É o começo, não é o término, não é o fim, é o começo do processo de restauração na minha e na sua vida. Depois disso, o Senhor vem e Ele começa a restaurar no presente, aqui e agora. Se na regeneração Ele restaurou o nosso espírito, agora começa uma obra na nossa vida que se chama o processo de santificação. E aí Ele começa a tratar com outra parte do nosso ser, que é a nossa alma, que foi uma alma mal educada, uma alma que foi aprendendo no decorrer dos anos muitas coisas que não coincidia e nem coincide com a vontade de Deus. E esse processo de restauração na nossa vida continua quando o Espírito Santo de Deus, que não habitava em nós, mas agora sim habita em nós, começa a nos reeducar para que nós possamos sim começar a entender e praticar, aquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas. Isso acontece hoje na minha vida, isso acontece hoje na sua vida. Na verdade, isso está acontecendo conosco. O fato de você estar aqui ouvindo a palavra de Deus, com certeza você teve que subjugar a sua alma, que talvez a sua alma queria estar no spa, queria estar lá em outros lugares,
né, fazendo coisas que não são pecaminosas talvez, mas que não é tão importante como ouvir a palavra de Deus. Mas um dia nós temos que falar assim: a minha alma está submetida à vontade de Deus. A minha alma não será submetida à vontade dela, porque a alma ela não tem parâmetros. Quanto mais você concede, quanto mais você doa, quanto mais você entrega a alma, mais ela quer absorver e ela quer que seja assim feita a vontade dela. Então, para que isso não aconteça e que nós não venhamos perder o rumo da nossa história, da nossa vida, Deus, através da pessoa do Espírito Santo, começa um processo que chama o processo de santificação em nós, e isso está acontecendo hoje. Isso também é restauração. Amém? Mas não termina aí, porque a Bíblia diz que nós receberemos um corpo glorificado. Se nós, no passado da nossa regeneração, fomos tocados no nosso espírito, na nossa santificação nós somos tocados e educados, reeducados na nossa alma, em um futuro breve nós seremos glorificados. O Senhor nos dará um corpo que não está sujeito às debilidades do corpo humano hoje. Estava olhando que os meus cabelos estão ficando brancos. O que é isso, irmão? Eu tentei já, quando mais tempo atrás eu tentava subornar os meus filhos para arrancar, né? Mas quanto mais arrancava, mais crescia. Sabe por quê? Porque o nosso corpo está sujeito à corrupção, nosso corpo está sujeito àquilo que de fato está acontecendo, por mais que nós possamos lutar contra isso, mas glória a Deus, que é uma promessa de Deus para mim e para você, que o Senhor nos dará um corpo glorificado, e também isso é restauração de Deus na nossa vida. Então a restauração de Deus começa quando nós nascemos de novo, ela continua no presente, quando nós permitimos que o processo de santificação se dê na nossa vida, mas ela vai concretizar quando o nosso corpo, né, esse corpo que ele é sujeito à corrupção, será trocado, será revestido de incorruptibilidade. Nós receberemos um corpo glorificado da parte do Senhor. Então, o processo de restauração na sua vida continua. Amém, igreja? Fala com o seu irmão. A restauração de Deus na sua vida continua. A dificuldade que nós temos para entender é que nós pensamos que, uma vez que nós aceitamos o Senhor como o Senhor e Salvador na nossa vida, acabou. Eu quero te falar que não acabou, não começou na sua vida. E aí muitos começam a fracassar, porque crê que de fato é uma oração esporádica, é algo que foi feito há tanto tempo atrás, e agora a minha vida eu vou viver como todo mundo vive, mas na verdade é o começo de Deus agindo em nós, né, de uma forma muito especial, porque nós éramos inimigos de Deus e da cruz de Cristo, mas agora, porque Ele nos tocou, agora nós somos filhos do Deus Altíssimo. Aí começa esse processo de santificação em nós, e essa promessa é tremenda. Ele nos promete que nós possamos ter uma vida abundante, uma vida farta, uma vida plena. É isso que a palavra de Deus diz para nós. Infelizmente, nós nos acostumamos com, muitas vezes, uma vida meio medíocre, é isso aí mesmo que tem para mim, é isso aí que é o que Deus tem. A gente começa a ter um certo conformismo, né, com aquilo que Deus está fazendo na nossa vida, mas na verdade não é Deus que está fazendo. Muitas vezes é a nossa alma operando de muitas formas, gritando em alto e bom som, porque nós nos tornamos resistentes à obra de Deus na nossa vida. E aí, voltando aqui para o Salmo, né, no Salmo 126, tem áreas da nossa vida que estão como o Negueb, é o deserto. Tem áreas da nossa vida que está como Israel, quando foi cativo na Babilônia por um período de 70 anos, um longo período. Tem áreas da nossa vida que estão atrofiadas, que estão paradas. Pode ser, não sei, talvez a sua área emocional, espiritual, relacional,
Talvez a área do matrimônio parou, ou muitas vezes começou a retroceder. Nem parado está retrocedendo, está indo para trás. Isso é necessário que nós possamos entender e tentar de fato, buscar essa restauração de Deus na nossa vida. Não permitir que o processo de restauração que Deus começou em nós venha parar. Infelizmente, restauração dá trabalho. Infelizmente, traz algumas dificuldades. Nós temos que aprender a lidar com elas. E é uma realidade. Quando você tiver a oportunidade, eu queria que você pudesse ir lá na sua internet, no YouTube, e você colocasse lá assim, Torrentes do Negueb. É coisa maravilhosa que você vai ver. Você vai ver um deserto. Você vai ver um lugar de pedra, um lugar seco, um lugar sem vida, um lugar sem esperança, sem força nenhuma, mas quando, de repente, águas vivas começam a brotar naquele lugar e começa a inundar todo o vale, começa a ser cheio de vida, de água. Isso é que Deus quer fazer na nossa vida. Ele quer pegar esses desertos, essas áreas que foram, colocadas de lado, e o Senhor Deus quer trazer água viva, o Senhor quer trazer um recomeço, restaurar essas áreas que muitas vezes estão esquecidas, que a gente acha que já acabou. Deus, Ele sabe da nossa necessidade, irmãos. Ele sabe daquilo que nós precisamos. Mas a obra de Deus de restauração na nossa vida vai muito além das necessidades existenciais nossas. Vai muito além daquilo que eu preciso, daquilo que eu estou vendo, estou pedindo, talvez até estou orando. Deus, na sua onisciência, Ele quer que nós possamos ser parecidos com Jesus. Isso não é pouca coisa. O Senhor tem que mexer no mais profundo do nosso ser. O Senhor tem que ir em áreas que muitas vezes nós não queremos lidar com elas. É quase que uma luta nossa para estar na terra aqui. E o Senhor, através da pessoa do Espírito Santo, às vezes nós estamos querendo uma coisa, o Espírito Santo está nos levando a outras coisas completamente diferentes daquilo que nós queremos. Muitas vezes nós estamos dobrando os nossos joelhos, chorando, pedindo a Deus algumas coisas que para nós de fato são importantes, mas o Espírito Santo, com a visão ampla, conhecendo todas as coisas, Ele está nos direcionando a outras coisas, e aí a gente começa nesse dilema, nessas dificuldades muitas vezes que a gente passa por ela. Se você, como eu, você pode dar um glória a Deus? Porque Deus, Ele não se esquece de ti. Deus, Ele não desiste de você. Deus não desiste de mim. Graças a Deus que muitas orações nossas não são respondidas. Graças a Deus que o Senhor vê além das minhas limitações e me direciona no lugar de vida, para que nós possamos sim entender aquilo que Deus está fazendo na nossa vida e de fato receber da parte do Senhor a restauração que Ele quer fazer em nós. Isso é coisa tremenda, é Deus, um Deus que ama, um Deus que se preocupa, um Deus que investe no ser humano. Então, preste atenção que eu queria falar nessa noite com você alguns princípios da restauração de Deus em nós. E ele fala muito claro quando você vê a partir do versículo 5, que ele diz o seguinte: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Veja bem, quem quer a restauração completa de Deus na sua vida? Glória a Deus, você não começou com Deus para parar onde você está. Você começou para receber tudo que Deus tem para a sua vida. Tudo, absolutamente tudo que Deus tem para você. E aquilo que Deus tem para nós, eu quero que você saiba que é o melhor. Então, o começo de todas as coisas, o princípio aqui, que é o número 1 dos nossos princípios de restauração,
a gente vê que ele cita o exemplo de um semeador, do homem. Eu queria que você pudesse imaginar essa imagem do homem saindo e semeando. Mas ele não vai saindo e semeando de uma forma qualquer. O texto sagrado diz que ele vai andando e vai o quê? E chorando, enquanto semeia. Depois, a Bíblia diz que voltará com júbilo, com alegria, trazendo os seus feixes. Princípio de restauração na minha vida, princípio de restauração na sua vida. Eu queria que você pudesse pensar em uma semente. Não tem coisa mais interessante do que uma semente. Quando você pega uma semente na mão, ela parece até um pouco insignificante, de tão pequena que é. Mas aquela semente cair no lugar propício, aquela semente ela começa a produzir. Aquela semente, no decorrer dos anos e dos tempos, ela se transforma numa planta, numa árvore. Essa árvore vem dar fruto, e essa árvore se torna grande e poderosa, e ali até os pássaros do céu vão ali para poder fazer os seus ninhos. E aquilo tudo começa com uma pequena sementinha ali que cai numa terra. Semente fala de princípio, semente fala de começo. E o princípio de restauração na nossa vida, na verdade, ele tem que ter sim um começo. E o começo de toda restauração, e é impossível nós tentarmos de outra forma, porque seria infrutífero, seria sem sentido. O começo de todas as coisas tem que passar pelo Calvário, tem que passar por Jesus Cristo, tem que passar pela vida de Deus fluindo através da sua vida. É impossível nós pensarmos em processo de restauração de todas as coisas, seja que área que você está falando aí pensando, pode ser emocional, ministerial, pode ser área financeira, pode ser área relacional, seja que área que for, que está te afligindo no dia de hoje. Eu quero te dizer que o Senhor que nós servimos, Ele tem que estar presente na sua vida e consequentemente nessa área que está debilitada. Então começa com Cristo. A Bíblia fala que Ele, o Senhor, Ele começa a restauração de todas as coisas quando Ele envia o seu Filho ao mundo. Foi o texto que eu acabei de ler para vocês. Fala que que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando os homens as suas transgressões, e também Ele nos confiou a palavra da reconciliação. Então começa com Cristo. E eu queria que você imaginasse uma palavra, uma semente, que às vezes é uma coisa aparentemente insignificante, mas nós precisamos, aquelas pessoas que já trabalharam, talvez tenham um entendimento maior do que o meu sobre isso. Você precisa, para que você possa semear alguma coisa, você tem que fazer algumas decisões. Você tem que fazer algumas escolhas. Primeira escolha que você tem que saber é onde que você vai semear aquilo. Você não vai semear aquilo no cimento, você não vai semear aquela semente num terreno rochoso, você vai ter um lugar propício para que você possa semear. Então você vai ter que ter, sim, um tempo de preparação, você vai ter que fazer escolhas. Então, a área que Deus quer trabalhar na sua vida, você tem que entender o que é, que área que está aí débil e que você não está provando as promessas de Deus, que nos chama a ter sim uma vida abundante, em todos os aspectos possíveis. Sementes fala assim de uma vida de fé, uma vida de entendimento daquilo que Deus está fazendo na minha história, na minha vida, e eu consegui de fato andar nessa pegada. Gente, eu acho que um agricultor, não sei se você já pensou nisso, mas ele tem que exercer fé. Imagina você ir num campo que está cheio de mato, cheio de árvores, todo atrapalhado. Ele tem que fazer o quê? Ele tem que trabalhar aquele terreno, ele tem que limpar aquela terra, e ele tem
que depois, preparar a terra e começar a julgar a sua semente. Isso aí nós estamos falando de um grande investimento, investimento de tempo, investimento de dinheiro, investimento de emoções, porque você está colocando a sua expectativa, a sua esperança naquilo. Então ele tem que andar assim por fé. E se você quiser ter a sua vida restaurada, você vai ter que sim dar passo de fé. Primeiro você vai ter que identificar áreas da sua vida que estão aí como o Negueb, um deserto, e você tem que entender isso aqui, não pode ficar assim. A palavra de Deus me afirma que Ele veio, que o Senhor Jesus, o meu Senhor, veio para que eu tenha vida e que eu tenha abundância. Mas eu não estou vendo isso na minha vida, não estou vendo isso na minha história, e eu quero que sim, a restauração de Deus seja completa sobre a minha vida. E a gente começa a fazer decisões, a gente começa a olhar necessariamente áreas e locais da nossa história que não estão bem, e a gente tem que, de fato, pela fé, dar passos. A Bíblia diz o seguinte, lá em Eclesiastes capítulo 11, versículo 4: quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará, ou seja, nunca vai colher nada. Jesus diz o seguinte: em verdade vos digo, se o grão de trigo não cair sobre a terra e ficar só, ele não produz, ele não dá fruto. Ele tem que cair sobre a terra e morrer, e aí ele dá fruto. Tem coisa que a gente tem que começar, gente. Tem áreas da nossa vida que estão aí paradas, que estão enterradas, que estão não estão coincidindo com o que a palavra de Deus nos está ensinando, que a nossa vida foi sim chamada para ser uma vida abundante, e nós temos que começar, e nós temos que celebrar aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Agora, quando nós começamos pela fé, como um agricultor, começando a jogar a sua semente em lugares que muitas vezes as pessoas falam, aí não vai dar nada. Talvez você é um desses, que muitas pessoas já falaram, dali não sai nada. Dali não tem jeito, eu já vi aquela história se repetir muitas vezes. Esse sujeito não vai dar em nada. Você sabe, tem muito mais palavras, às vezes, para nos levar para trás, para nos colocar num lugar que não edifica, do que de fato palavras que vão nos trazer um incentivo, nos levar para um lugar de vitória. Mas nós temos que começar em algum lugar. Então são sementes que nós temos que julgar na nossa vida, situações que nós temos que ver, e nós temos que dar esse espaço de fé. Segunda coisa que eu vejo, para que haja sim restauração na nossa vida, a gente precisa ser resiliente. E a palavra fala que esse semeador, ele saía andando e chorando. Andando e chorando. Imagine isso. Por que isso, pastor? Por que tem essa... Por que está falando isso? Porque de fato a nossa vida não é fácil, gente. De fato tem desafios aí que você fala assim, isso é difícil para mim. Na verdade eu já tentei muitas vezes e não consegui. De fato às vezes eu até desanimo com isso. Então é necessário que nós possamos ser resilientes. A vida traz sim as suas dificuldades, irmãos. Mas como um dia você saiu da sua nação brasileira, a sua cidade, você saiu do meio da sua parentela, daquelas pessoas que te amavam, porque você viu a possibilidade de ter dias melhores, e você foi resiliente, você venceu os obstáculos, você conseguiu vencer os desafios. Com certeza aqui, tantos desafios, você conseguiu vencer. Você está aqui hoje. Por quê? Porque você tinha convicção que isso era o melhor para a sua vida, que era isso que Deus estava permitindo que você fizesse, e você fez. Alguns fizeram de forma equivocada, outros fizeram na loucura, e nós sabemos da história, mas é inquestionável que você foi resiliente, você suportou muitas coisas, e você chegou, e você está aqui hoje. Tem coisa aqui na nossa vida que nós não podemos desistir. Essa ideia de andando, se movendo e chorando, está falando que não é fácil a jornada.
Não é fácil a caminhada. E às vezes nós queremos, receber mensagens que tudo vai acontecer da forma que nós queremos, que as coisas são assim mesmo. Não, irmãos. Se nós não formos resilientes naquilo que Deus está fazendo por nós, naquilo que Deus está nos encorajando, nos ajudando, e se nós não cremos, nós não vivemos uma vida de fé, se nós não interagimos com a pessoa do Espírito Santo que está trabalhando em nós, e nós apenas de uma forma fatalista pensamos que tudo vai acontecer da forma que nós queremos, eu quero te dizer que você vai, de fato, só chorar. Você não vai andar e chorar, você vai só chorar. Porque Deus, na sua onisciência, Ele permitiu que nós pudéssemos ser parte desse projeto. E muitas vezes nós queremos que a nossa vida, as coisas aconteçam na nossa vida, que venha cair de paraquedas na onde nós estamos. Tempo atrás o sujeito queria casar, eu conversei com ele: como é que você quer? Quer casar? O que você está fazendo aí? Você quer casar? Quero. E eu fiz uma pergunta: o que você acha? Que vai cair uma noiva de paraquedas aqui na sua... Não. Se você quer casar, se é isso um desejo do seu coração, é lícito, você é um cara solteiro, não tem nada de errado com isso. Então, você vai ter que de fato entender, você vai crer, você vai se posicionar, você vai de fato buscar a sua noiva. Pastor, mas isso sim, nós fazemos parte do projeto de Deus na nossa vida. O projeto de restauração do Senhor exige que nós possamos nos posicionar em coisas da nossa vida. Tem uma ideia que é quase fatalista, que é achando que as coisas irão acontecer, se de fato nós não cremos. Eu queria que nós voltássemos à imagem do semeador. Se o semeador não levantar 4 horas da manhã, se ele não se dispor, se ele não preparar a terra, se ele não separar a semente, se ele não arrumar as suas ferramentas e dar passos para que aquele lugar, aquele campo seja preparado, você crê que vai surgir alguma coisa? Vai surgir mato, vai surgir uma selva, é o que vai surgir. E assim é a vida de muita gente. Querem sim desfrutar das boas coisas do reino de Deus, querem ser prósperos, querem ter uma vida abundante, querem ter uma vida plena, querem ter um casamento saudável. Então é necessário que nós possamos nos dispor para que a restauração de Deus na nossa vida seja completa. E parar com esse romantismo que muitas vezes nos faz retroceder na nossa caminhada, pensando que as coisas vão acontecer se nós de fato não nos tornarmos cooperadores do Espírito Santo que quer fazer a obra em nós. Só que o Espírito que age em mim, ele me leva a dar passos de fé, a ter de fato disposição de servi-lo em integridade. Eu quero sentir a presença de Deus, então vai orar, filho de Deus, amado, vai buscar a presença de Deus, vai se derramar na presença do Senhor. As pessoas querem sim as benevolências do reino, mas não estão dispostos a buscar o Senhor de todo o coração. E a palavra do Senhor diz: buscar-me-ei e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Então tem um caminho, tem uma disposição, tem algo que o Senhor já separou para nós, para que nós possamos andar. Nós não somos ignorantes a respeito disso, o Senhor vem esclarecendo para nós. E nessa disposição tem as suas dificuldades, gente. Tem ou não tem? Se a pessoa quer de fato conseguir uma vida financeira melhor, ela se dispõe, ela trabalha, ela levanta cedo, ela pega o seu carro, às vezes sai de casa, nem toma café, muitos nem almoçam, que eu sei aí, não precisa levantar a mão, mas eu sei que é assim.
trabalha e soa e vai e vem, e o patrão dá cada cacetada que o sujeito engole seco assim. É ou não, irmão? Ai meu Deus, vamos falar assim, nossa, se esse sujeito estivesse no Brasil, ele ia ver o que ia acontecer com ele. Eu sei, estive lá. Eu sei como é que é o negócio. Então, mas por quê? Porque tem um objetivo, tem um propósito, sabe onde quer chegar. Nossa vida espiritual é da mesma forma. E nesse processo é necessário que nós possamos ser sim resilientes, que nós possamos sim continuar, a boa batalha da fé, como Paulo fala. Às vezes as pessoas estão com dificuldade de vir na igreja, as pessoas estão com dificuldade de ouvir a palavra do Senhor, e às vezes as pessoas querem sim que a restauração do Senhor continue nas suas vidas, mas o básico, que é receber a palavra do Senhor, as pessoas não estão querendo. A palavra de Deus diz, não sou eu que digo, que a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Se você não ouvir a palavra de Deus, você não vai ter fé no teu coração, e quando a dificuldade chegar até você, você não vai ter força, e aí vem o pecado e começa a te arrastar. Então nós precisamos da palavra de Deus, como nós precisamos do alimento físico. Eu queria que você ficasse 3 dias sem comer, e que você fosse trabalhar, e eu queria ver o que você ia fazer. Você não ia aguentar. Por quê? Porque o sol escaldante, a correria que é, a pressão emocional que às vezes o trabalho nos traz, e a pessoa não se alimenta, como que espiritualmente nós queremos sermos saudáveis se nós não estamos alimentando da palavra de Deus? Nós nos tornamos saudáveis quando a palavra começa a entrar no nosso coração, e isso se torna prática na nossa vida. Isso se torna parte da minha caminhada. E aí começa assim, quando nós perseveramos, quando nós somos resilientes, quando nós de fato recebemos a palavra do Senhor, cremos no propósito de Deus na nossa vida e continuamos nesse propósito. Quando nós recebemos o nosso Senhor como Salvador da nossa vida, foi um começo de um processo, não foi o término, repito. E aí nós temos grandes coisas ainda para que nós possamos alcançar. Nós queremos alcançar o quê? Nós queremos uma vida emocional saudável, nós queremos uma vida espiritual saudável, nós queremos que essa opressão que muitas vezes está norteando, está nos envolvendo, nós queremos que isso cesse na nossa vida em nome de Jesus. Nós queremos ser ministros do Senhor Jesus nessa terra. O Salmo diz que nós viremos a bondade do Senhor na terra dos viventes. Então as promessas de Deus para a nossa vida não é somente lá na glória, mas aqui e agora. Nós precisamos crer nisso, que nós vamos desfrutar da bondade do Senhor aqui nessa terra. Então nós temos que crer, e nós temos que vencer, e nós temos que ser resilientes, nós temos que de fato crer naquilo que Deus está falando conosco e continuar nessa batalha da fé. Nós não podemos desistir, nós não podemos retroceder, nós não podemos parar. Imagina esse homem aqui, o semeador, que no meio da proposta de semear a terra, ele desiste, ou ele para. Como nós teríamos uma expectativa que a sua lavoura ia dar em alguma coisa? E às vezes, no nosso caso, a gente crê que a gente pode parar de servir a Deus, que nós podemos parar de permitir o Espírito Santo de trabalhar em coisas profundas na nossa vida que Ele não terminou. Tem coisa que Ele está tratando conosco, tem coisa que Ele está tratando comigo, tem coisa que Ele está tratando com você. E às vezes nós nos achamos muito maduros, e nós começamos a resistir o tratar do Espírito Santo em nós. Então, que o Senhor te dê resiliência, que o Senhor te dê graça para suportar esse andar e chorar ao mesmo tempo, ou seja, passar pelos seus desafios, pelos seus problemas de vida, mas em nome de Jesus nunca desistir da proposta de Deus de restauração na sua vida. Amém, igreja? Mas
Graças a Deus, não é só luta, não é só choro, não é só dificuldade, porque olha o que a palavra do Senhor nos afirma. Enquanto semeia, quem anda, né? Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com o que, igreja? Não escutei, com o quê? Oh, não, antes dos feixes tem alguma coisa ali, ó. Voltará com júbilo, com alegria, com, né, euforia, com satisfação. Ou seja, né, graças a Deus que esse negócio de chorar e andar e chorar tem uma hora que tem que terminar, né? Quando que termina? Quando nós voltamos com júbilo, quando as coisas começam a abrir na nossa vida. Quando nós começamos a ver que o tempo de luta, o tempo de choro, o tempo de lágrima passou, e agora começou a ter na minha vida um tempo de júbilo, um tempo de vitória, um tempo que nós conseguimos ver de fato aquilo, o resultado da minha história. Gente, quem é aquele que planta, que não quer ver o resultado daquilo que foi plantado? E quando nós começamos a ver o resultado da nossa história, da nossa vida, aí nós temos júbilo, alegria, satisfação. E nós temos que aprender, em nome de Jesus, nós temos que aprender a celebrar as nossas pequenas vitórias. Porque senão a gente vive, né, escravizado pelo resultado. E aí se torna a tirania do resultado na nossa vida. A gente vive em função de resultado. Tem gente que está nos Estados Unidos da América porque ela precisa dar resultado. Misericórdia, como que é isso, pastor? Porque a sua vida toda, às vezes nasceu, né, de uma pobre, com uma família pobre, e a própria família, sem querer, começa a cobrar algumas coisas. E essa pessoa, para dar resultado, ela começa a se dispor, ela começa a lutar, ela começa a trabalhar, mas o que está fazendo essa pessoa fazer isso, é porque ela está escravizada de um sistema e de um resultado. E aí quando tem um vizinho que está fazendo mais do que ela, aí que ela quase morre. E a família fala assim, ó, o sujeito foi lá, tem menos tempo que você, já conseguiu isso. Que vida miserável é essa? Então, a gente tem que aprender, nas nossas pequenas vitórias, celebrar, se alegrar, andar com júbilo. O fato de você estar aqui hoje com saúde, com força, né? Você está vencendo esse corona, esse vírus, você está aqui, é graça de Deus, é favor de Deus. Então é sim motivo de celebrar, é motivo de graça, de ação de graça da nossa parte. Mas às vezes nós esquecemos disso. O fato de nós estarmos abertos aqui, né, temos aqui pessoas, temos pessoas nos assistindo pela internet, é motivo de nós celebrarmos. O fato de nós podermos estar expostos a essa palavra é motivo de alegria, amada igreja. O fato de você ter, né, todo um conforto aqui para que você possa ouvir essa palavra é motivo de alegria, é motivo de celebração. O fato de você estar na sua casa, nesse sofá confortável, tomando um suco, tomando um café, né, com um teto, uma televisão, e grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Por isso, olha aqui o que o salmista diz: com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos tristes. Estamos alegres, irmãos. Nós temos que alegrar no Senhor, alegrar nas coisas que o Senhor tem feito por nós. Eu tenho perseverado no meu casamento, glória a Deus, que bênção. Eu tenho perseverado em seguir o Senhor, que glória, que coisa, né, abençoada, que coisa maravilhosa na sua vida. Nós temos que reconhecer a bondade de Deus na nossa vida. Não somente reconhecer, nós temos que, né, se alegrar nisso. Então tem um tempo de semear, mas tem um tempo de voltar com júbilo. E a gente poder falar assim: eu consegui. Olha que tremendo. Cadê o Rosário? Está no corredor. Chama ele aí para mim, que eu vou falar algo aqui. É bom que ele escute, para não falar que eu estou falando por trás.
Rosário, olha que pensa, ele esteve aqui hoje com o Elisandro, né? Está dirigindo o louvor. Rosário, muito tempo atrás, Rosário teve uma época aqui na América que tinha 2 sujeitos que chamavam Nilo e Vanille. Vocês lembram aí, não é da sua época de vocês não, né? Você lembra, o Zé lembra ali do Nilo e Vanilla. Nilo e Vanilla, o que eles faziam? Eles tocavam, eram uns caras assim, né? Bem apresentável, os caras fizeram um sucesso tremendo na América. Foi o número 1 de audiência aqui, saía em tudo quanto era rádio, venderam CD. Um dia eles foram tocar, foram fazer um show, e aí o que aconteceu? O CD enterrou lá o negócio, deu zebra. E eles não eram eles que cantavam, eles somente dobravam, gente. E aí o negócio ficou uma confusão, saiu, foi página do jornal, o Nilo e Vanille não era de fato o que era e tal. Rosário mais ou menos fez isso muito tempo, né? Foi ou não foi, Rosário? Rosário andava nos shows, aí ele botava o playback lá e fazia assim com a boca. Processo de restauração na vida do homem, presta atenção. Hoje o Senhor permitiu que ele viesse aqui com a voz dele, voz que Deus deu a ele, dirigisse o louvor ao Senhor. Que coisa maravilhosa. Ele achava que ele não podia cantar, ele achava que ele não poderia fazer isso nunca na vida dele. O Senhor deu graça a ele para que ele pudesse fazer isso nessa noite. Então nós celebramos as vitórias que o Senhor nos concede. Nós celebramos a bondade de Deus na nossa vida. Você já se esqueceu de onde você saiu. E muitas vezes nós ainda argumentamos com Deus que nós não conseguimos ver. E nós não conseguimos ficar satisfeitos. E porque nós não ficamos satisfeitos, nós não conseguimos celebrar a obra de Deus em nós. E na nossa vida, e na nossa casa, e na nossa família. Tem gente aqui que nunca pensou que nem ia casar, casou, tem família, tem filho, tem casa, está honrando seus compromissos. Gente, isso é maravilhoso demais. Quando nós aprendemos a celebrar as vitórias da nossa vida, nós abrimos para que Deus possa derramar mais sobre nós. Mas a gente precisa aprender a celebrar os grandes e pequenos feitos do Senhor na nossa vida. Glória a Deus por isso. E no final, ele termina dizendo: voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Ou seja, vai conseguir ver o resultado da obra de restauração na nossa vida. O Senhor nos chamou para que nós possamos ter uma vida abundante, irmãos. Se a vida está difícil, você pode saber que talvez você estava nessa fase aí de andar e semear e chorar, não é? Mas nessa fase nós não podemos desistir. Essa é a fase de perseverar. Essa é a fase de nós sermos resilientes. Essa é a fase que nós olhamos, mas nós não olhamos para trás, nós olhamos para frente. Porque a caminhada não parou aí. É o começo da caminhada. Ah, mas pastor, está duro, tem dificuldade? Tem. E a palavra do Senhor fala assim, caminha, se você tiver de chorar, chora, mas não para não. Seja resiliente naquilo que o Senhor colocou para você fazer. Seja disposto, seja animado no Senhor. Porque um dia você vai voltar com júbilo. Um dia você vai colher o fruto do seu trabalho. Você vai ver o que aconteceu na sua vida e você vai falar assim: o Senhor Deus, Ele me sustentou todos esses anos. Não foi em vão. Valeu a pena. Valeu a pena. Que benção quando a gente vê a história de Paulo, né? Paulo fala assim: eu combati o bom combate. Será que a gente pode falar isso? Acho que tem tempo. Mas uma coisa que a gente não pode falar é o seguinte: eu combatia o bom combate. Eu guardava a fé. Porque aí você está falando de um passado. E o Senhor nos chamou para ser vitoriosos hoje.
Queria convidar você a ficar de pé.